Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas que nós fazemos na igreja é louvar o nome de Deus. Mas hoje, meus irmãos, é domingo da ressurreição e durante os últimos dias, no momento de fé, eu fiz assim uns comentários sobre os passos de Jesus antes de morrer na cruz e até mesmo depois que ele morreu, que foi sepultado. E eu estava então dizendo ontem, no momento de fé, que o Senhor Jesus, ele ficou o sábado todo sepultado, né? O final da sexta-feira, o sábado, e então, na madrugada de domingo, o Senhor Jesus ressuscitou. A gente não sabe precisar a hora, mas ele ressuscitou na madrugada do domingo. Nós estamos aqui hoje, é domingo, nós estamos aqui mais ou menos 9 horas e alguns minutos. E então, por essa hora, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido a uma porção de discípulos. Ele teve assim um trabalho grande de aparecer para um, para outro, para grupos de irmãos em Cristo. E, enfim, ele, portanto, se revelou. O que eu queria nesta manhã fazer é o seguinte: eu queria comentar com os meus irmãos a respeito da ressurreição propriamente dita. O que é a ressurreição? Por que Jesus ressuscitou? E, afinal, vamos entender o que a Bíblia diz, porque também diz a palavra que nós também vamos ressuscitar. Então vamos analisar esses 3 pontos aqui rapidamente dentro do tempo que nós temos. Olha, meus queridos irmãos, eu acho que em primeiro lugar eu precisaria explicar o que é a ressurreição. Olha, preste atenção. Ressurreição é a volta do espírito de uma pessoa que morreu com Cristo, por exemplo. Então, a volta do espírito da pessoa que morreu para o seu próprio corpo. Por exemplo, Jesus. Jesus, quando ele morreu na cruz, a última palavra que ele disse foi esta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então diz a Bíblia que ele inclinou o rosto e expirou. E então, nessa hora, o espírito de Jesus foi para o Pai. Há uns tempos atrás, eu preguei aqui na igreja uma mensagem a respeito do que aconteceu nos 3 dias em que Jesus esteve no sepulcro. O que foi que Jesus fez nesses 3 dias? Ou seja, o que foi que o Espírito de Jesus fez nesses 3 dias no campo espiritual? Eu preguei sobre isso. Eu não vou falar agora, porque isso me desviaria da minha meta aqui, tomaria muito tempo. Mas só para dizer para os meus irmãos que Jesus morreu e então, após a sua morte, ele trabalhou bastante antes de ressuscitar. Mas agora a questão é essa. Mesmo no tempo dos apóstolos, muita gente da igreja tinha dúvidas com relação à ressurreição de Jesus. E então o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele dedica um capítulo inteiro, deixa-me ver, acho que 2 capítulos inteiros a respeito da ressurreição. Aí ele diz assim, você está vendo que eu estou com a Bíblia aberta, se você quiser, você pode acompanhar. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, diz assim o apóstolo Paulo: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido
fora de tempo. Então ele começa aqui argumentando o fato real. Olha, Jesus ressuscitou. Isso que nós estamos falando aqui, que o corpo de Jesus, que ele entregou ao Pai, ao terceiro dia voltou para o corpo que estava lá na sepultura de José de Arimateia, lá no túmulo, e então Jesus reviveu. Então, isso foi um fato. Isso foi um fato. Então, sabemos disto e podemos afirmar que ele apareceu a Cefas, que é Pedro, né, a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago, por todos os apóstolos e também por mim. Quer dizer, há testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, essa é a primeira argumentação aqui do apóstolo Paulo. Jesus ressuscitou e ele foi visto por uma quantidade grande de pessoas. Muito bem. Aí Paulo aqui neste capítulo 15, ele argumenta sobre a questão da realidade da ressurreição. Ele diz assim, versículo 12, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, eu estou lendo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Pois muito bem, aqui Paulo faz essa discussão aqui que nós acabamos de ler. E eu acho interessante essa frase em ele dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e a nossa pregação é vã. Se ele não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, ainda permanecemos nos nossos pecados. E eu estou me lembrando agora de que o próprio Paulo, lá na carta aos Romanos, ele é muito claro, ele é muito específico quando ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Observe que ele, como é que eu vou dizer, ele conecta a nossa salvação com a ressurreição de Jesus. E vem agora essa pergunta: por que Jesus ressuscitou? Afinal de contas, qual a importância da ressurreição? E mais ainda, por que a ressurreição tem a ver com a nossa salvação? Ao ponto de Paulo dizer, se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, o evangelho que nós pregamos é vão, a nossa fé é vã, e se ele não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, meus queridos irmãos, a coisa é a seguinte: por que Jesus ressuscitou? Vê se você entende. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus não veio ao mundo só para nos salvar dos nossos pecados. Nos salvar. Ele não morreu na cruz só para nos salvar, mas ele morreu na cruz, ele veio ao mundo também para nos conceder a vida eterna. A vida eterna. Olha, preste atenção, você lembra que quando Adão pecou, Deus havia dito assim: se comeres dessa fruta aí, da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás e não viverás. Conclusão: a penalidade do pecado é a morte. Então a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados à morte, né? Então essa é a penalidade.
Agora, a Bíblia diz que Jesus veio para morrer na cruz para nos salvar. E então Jesus, se ele só tivesse morrido para nos salvar, a obra seria incompleta. Mas ele morreu, ele foi sepultado. E aí, o Senhor Jesus precisava vencer o inimigo que se chama a morte. A penalidade contra a humanidade precisaria ser vencida. E a maneira pela qual Jesus venceu essa penalidade foi ele ressuscitando. Você está entendendo? Foi ressuscitando. Então, por isso que a gente diz que Jesus morreu na cruz para a nossa salvação e foi ressuscitado, ou ressuscitou para a nossa justificação. Então, aí está, meus queridos irmãos. Olha, eu queria completar essa leitura aqui, porque, na verdade, a Bíblia diz, são palavras do próprio Jesus, que nós também haveremos de ressuscitar. Olha o que ele diz aqui em João capítulo 6 e versículos 39 e 40. Ele diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca de todos os que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é esta, que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, veja que Jesus promete que nós também ressuscitaremos. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, e agora ele promete: todo que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus! Glória a Deus! O apóstolo João, ele ratifica estas palavras. Eu estou virando a página da minha Bíblia aqui para a primeira carta de João, capítulo 3. Veja o que é que ele diz aqui. Primeira carta de João, capítulo 3. Ele diz assim, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, porém, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha, observe. Por enquanto somos filhos de Deus, ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. O nosso corpo de matéria será transformado num corpo espiritual. O nosso corpo físico será transformado num corpo metafísico, semelhante ao do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa esperança. Foi por isso que Jesus foi ressuscitado. Porque se ele não ressuscita, como é que nós iríamos ressuscitar? Se Jesus não ressuscita, como é que a morte, que é a penalidade do pecado, seria vencida? Eu quero convidar vocês para nós voltarmos, convidar os meus irmãos para nós voltarmos outra vez aqui para 1 Coríntios, no capítulo 15, e eu vou ler aqui os últimos versículos deste capítulo. Olha só o que diz o apóstolo explicando esse mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Uma pequena pausa aqui. Você está começando a entender que o cristianismo está saindo da terra e indo para o céu. O evangelho está saindo daqui deste mundo, do ambiente terreno e físico, para entrar no ambiente espiritual e metafísico. Então, diz aqui a palavra, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Continua o apóstolo Paulo falando. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão compreendendo, meus irmãos? Jesus foi sepultado e ressuscitou porque a morte foi vencida. Ele tinha que vencer a morte, ele venceu. Aliás, com a sua ressurreição, Jesus venceu a morte, o diabo e o inferno. E então, nada destas coisas tem a ver conosco. Por isso que nós seremos salvos e iremos para o céu, não para o inferno. Nós seremos salvos e iremos para o lado do Senhor Jesus e do nosso Pai Celestial, e não para o lado de Satanás. E nós também, ao morrer, nós ressuscitaremos, porque também nós não vamos viver eternamente na morte, mas nós vamos entrar na vida eterna. Uma palavra final para acrescentar aqui é o seguinte: essa palavra ressurreição diz respeito não só aos que morreram, mas aos que estão vivos. Porque os mortos ressuscitarão em corpos gloriosos e os vivos terão os seus corpos transformados. Então esse processo de transformação, tanto dos mortos que ressuscitam, como dos vivos que são transformados, isso aí está incluído no capítulo da ressurreição. Jesus, quando ressurgiu dos mortos, ele conquistou tudo isso para nós. Que Deus nos abençoe. Que este domingo da ressurreição seja um domingo de festa para nós. Primeiro dia da semana em que Jesus se levantou dentre os mortos. Primeiro dia da semana em que, alguns dias depois, o Espírito Santo foi derramado à terra e a igreja foi fundada. Primeiro dia da semana em que a igreja, mais tarde, passou a celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus pelo dia de domingo. Glória a Deus pelo domingo de Páscoa, pelo domingo da ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Meus irmãos, o que a gente vai fazer agora é orar ao Senhor. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por todas estas coisas que Ele tem feito conosco. Oremos. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos na Tua presença. E eu me alegro, Pai, em dizer em nome de Jesus. Porque Jesus não ficou retido na sepultura. Porque se Ele ficasse retido na sepultura, Ele desapareceria. Mas como é que o nosso Senhor Jesus vai desaparecer se Ele é Deus? Ele está em toda parte, está em todo lugar, apenas humanizou-se, apenas tomou forma humana, vestiu-se da nossa carne para ser o nosso Salvador. Então, Pai, Ele tinha que vencer, a morte tinha que ser vencida. E quando eu cito agora o nome de Jesus, a minha alma se alegra, porque nós temos um nome que é todo-poderoso, um nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então, Pai, é no nome de Jesus que eu levanto esta oração, apenas e tão somente para agradecer por tudo ao Senhor. Oh, Pai, nós não merecíamos, mas Tu tiveste misericórdia de nós. Nós não merecíamos, ó Pai, mas Tu nos perdoas dos nossos pecados. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, recebe nesta hora toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação, porque eu e todos os meus irmãos que estamos orando juntos agora, estamos cheios de gratidão. Santo, 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 louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Tudo isto eu te peço, Pai,
Por tudo isto eu agradeço, em nome e por amor de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Meus irmãos, é com muita alegria que neste momento vamos mais uma vez contribuir para a obra do Senhor. Os irmãos já sabem que em todos os nossos cultos nós oferecemos a Deus os dízimos e as ofertas. E então, portanto, nós vamos apenas neste momento orar sem mais demora, porque os irmãos já sabem das suas responsabilidades perante o Senhor e também das necessidades da casa de Deus. Você pode depois anotar o número da conta do banco para fazer a sua transferência e assim você pode se desincumbir dessa tarefa que é uma obrigação de todos nós. Mas eu queria ler aqui um texto da Bíblia só para mostrar para os meus irmãos que, na verdade, quando a gente se levanta para contribuir para a obra do Senhor, há grande alegria. Quando o rei Davi convocou a multidão do povo de Israel para levantar contribuições para a construção do templo, eles trouxeram muita coisa para a construção. E realmente, quando o povo viu aquilo, né, e só que naquele tempo não era dinheiro como nós temos hoje. Naquele tempo era mesmo ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas, era o que eles traziam, né? Então, aquela fortuna toda, aquela riqueza toda, glória a Deus por isso. Então, diz aqui no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29 e no versículo 9, diz aqui o texto que o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Só isso que eu quero destacar, essa grande alegria. Olha, meus irmãos, nós estamos num período crítico agora, todo mundo sabe, coronavírus e todo mundo em casa, e os nossos trabalhos estão todos parados, a maioria de nós não está trabalhando, temos alguns irmãos que estão trabalhando, graças a Deus, mas a maioria de nós todos parados, estamos pensando na economia do Brasil, como é que vai ser? E então vamos fazer o nosso esforço para dizimar, para ofertar, para que a casa de Deus não tenha falta. E então, aí é que entra a alegria. Quando a gente souber, a gente está sabendo, e eu quero comunicar aos meus irmãos que apesar dos pesares, até agora, é claro, nós vivemos uma semana depois da outra, mas até agora nada faltou. Então, meu irmão, alegra o teu coração e contribua com alegria, dê com muito amor, porque o Senhor Jesus, você sabe, Ele nos recompensa. Então, portanto, são estas as palavras que eu queria dizer. Muita alegria nesta manhã, muita alegria neste domingo de Páscoa, neste domingo da ressurreição. Muita alegria no ato de contribuir. Amanhã, quando você for ao banco, quando você começa a providenciar as suas transferências bancárias, os seus valores, muita alegria, meu irmão, meus irmãos, porque nada vai faltar, nem na casa do Senhor e nem na sua casa, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então vamos ter um momento de oração e de gratidão ao Senhor por tudo o que Ele nos permite fazer. Vamos então orar. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, mais uma vez eu entro na Tua presença neste culto, Senhor, para Te agradecer pelo privilégio que temos de contribuir para o Teu trabalho. Pai, abençoa cada dizimista, cumpre a Tua palavra na vida dos nossos irmãos, na vida de todos nós, porque nós todos somos contribuintes e dependemos de Ti, Senhor. Tu dizes que abres as janelas dos céus e derramas sobre nós bênçãos sem medida. Então, Pai, que isto aconteça na vida e nas casas de todos os meus irmãos. Pai, eu oro porque eu creio em Ti, eu confio em Ti, e essa alegria de vermos que apesar da crise não nos falta nada,
Na nossa casa, o Senhor tem abençoado, tem havido abundância. Na nossa casa, o Senhor tem tido compaixão. E, ó Pai, nós temos até fartura, Pai. Nós temos até fartura nas nossas casas. Eu quero te louvar por isso, eu quero me alegrar por isso, eu quero me alegrar porque nós temos um Deus maior do que podemos imaginar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata. Obrigado, Pai. Eu oro com fé, te agradeço e te louvo em nome e por amor de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Você pode copiar aí embaixo, na tela, que está as contas bancárias nossas, o banco, o número da conta, etc. Você pode anotar. Também depois do nosso culto, sempre nós projetamos mais dados sobre a igreja, sobre as nossas atividades, sobre os cultos, sobre também as contas de banco. Então, portanto, eu quero, depois de tudo isso, depois de termos aqui um domingo de Páscoa maravilhoso, eu estou feliz por esta manhã, eu estou feliz porque o nosso povo está reunido em volta da palavra de Deus, eu estou feliz porque todo o povo de Deus está alegre pela sua salvação, pelo perdão dos seus pecados, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O povo de Deus está alegre porque todos pertencemos à família de Deus que está por enquanto neste mundo. Eu disse por enquanto porque você sabe que vai chegar o dia do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, com estas palavras eu quero me despedir, prometendo voltar logo mais, porque teremos o culto às 18 horas e o pregador será o nosso querido irmão Fabiano, que é um dos nossos obreiros destacados na obra de Deus. Eu vou fazer uma melhor apresentação dele no culto daqui a pouco, né? Então, meus irmãos, até lá, fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos rica e abundantemente em nome de Jesus.